Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te reconhecemos em nossas vidas. Graças te damos, Senhor. A minha oração é para que teu Espírito abra o entendimento. Como o Senhor abriu o coração de Lídia para ouvir o que Paulo pregava. Como o Senhor abriu o ouvido daquele paralítico que estava em Listra. Ele ouviu Paulo pregar o Evangelho. Assim como o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Manifesta a tua glória agora naqueles que vão me ouvir e me assistir. Manifesta teu poder, revelando a tua palavra, coisa que ninguém pode fazer. Nós pregamos, nós ensinamos, mas só o Senhor pode dar o entendimento. Só o Senhor pode dar a sabedoria. Só o Senhor pode dar a revelação. Por isso eu rogo a ti, para que o Senhor faça isso, segundo a sua vontade, segundo a sua graça, segundo o seu propósito. Isso para a tua glória, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Graça e paz a você que me assiste agora no YouTube, no Facebook, ao vivo, no nosso site graçaapostolado.com, na rádio mgaonline.com. Glória a Deus pela sua vida. Olha, eu quero ser breve e objetivo. Já vou direto no assunto. Daqui a pouco a Jaqueline coloca o tema do apostolado de hoje. Estamos em 2020. Logo 2021, 22, 23 e por aí vai. Mas em 1997, a graça, a pregação da graça, o ensino da graça era a pregação raiz. Era o ensino raiz. Vocês que estão chegando agora no ano de 2020, vocês não viram ou ouviram como que era lá atrás. Em 1995, 96, 1997, a graça raiz da graça. Imagina aquela mandioca. A mandioca é uma raiz que você tira debaixo da terra. Imagina uma mandioca que não passou na mão de ninguém. Tira a mandioca da terra, você só limpa ela, tira a casca e cozinha ela e come. Hoje já está diferente. Hoje pegaram aquela mandioca, um passou agrotóxico, o outro passou na mão de várias pessoas. Aí quando chega na sua mão a mandioca já está velha, a mandioca já está adulterada, né? Estão querendo mudar a mandioca. A verdade é o seguinte, a graça, ela só tem um entendimento. Ela não tem 2, ela não tem 3, ela não tem 5, ela não tem 10 entendimentos. A graça, ela só tem um entendimento. Ou é esse entendimento, ou não é esse entendimento. Ou é a graça de Deus em Cristo verdadeira, ou não é a graça de Deus em Cristo. Mudaram muito e estão mudando a graça. Infelizmente, lamentável. De um modo lamentável, eu falo, porque eu vim lá de trás. São mais de 20 anos em graça. O MGA está desde fevereiro, começando a pregar em março de 1997, a graça e o apostolado. 97 para 2007, 10. Para 2017, 20 anos. 18, 19 e 20. 23 anos em graça. 23 anos em graça, vai para 24 anos em graça. Então eu sei como era e como é a graça, a mandioca que tira da terra sem passar na mão de ninguém. Infelizmente estão mudando, ou tentando mudar. O Espírito Santo me deixou isso claro. Estão mudando ou tentando mudar. O que não se pode mudar. Está entendendo? Estão mudando, eu estou vendo isso. As pessoas estão vindo falar comigo, eu estou vendo. Estão mudando a graça, o sentido da graça da Bíblia. Estão mudando. Ou tentando mudar. Mas se já pregaram, se já ensinaram, então não estão tentando, estão mudando mesmo.
Já não é mais uma ideia, é uma prática. E essa prática tem se tornado uma heresia. Uma distorção da verdade. O que é a verdade? Ou qual é a verdade? É o que está escrito. E o que está escrito não pode ser mudado. Posso ouvir um amém? O que está escrito não pode ser alterado. Passe 1 ano, passe 10, passe 20, passe 50, passe 200, 500. Não pode ser alterado. A Bíblia, ela foi traduzida pelos nossos irmãos católicos, já vai para 2000 anos que foi traduzida a Bíblia. 1500 e pouco que a Bíblia foi traduzida. E a Bíblia é a Bíblia. Não pode ser mudada, não pode ser alterada. Nenhuma pregação, nenhum ensino pode mudar o sentido real da Bíblia. O tema de hoje, Jaque, por favor. Ovelhas, servos e filhos. Ovelhas, servos e filhos. Estão mudando o sentido da Bíblia. E não pode ser mudado. Não pode ser alterado. Então o Espírito Santo vai falar comigo. Vai lá e ensina como é. Deixa registrado, deixa filmado, deixa gravado. Para daqui 5 anos assistirem, daqui 10 anos ouvirem. Deixa gravado, deixa registrado. Como é. Não pode mudar como é. Ovelhas, servos e filhos. Mensagem inédita. Quando a Bíblia, papel e caneta, já pega sua caneta e seu caderno. Quando a Bíblia nos chama de ovelhas, isso não quer dizer literalmente que nós somos animais, ovelhas. Não é assim que se entende a Bíblia. Eu ouvi um homem dizer, Deus não trata com animais. Mas nós não somos animais. Apenas Deus nos compara com as ovelhas. Podia nos comparar com tartarugas, com coelhos, porque Deus é Deus, Ele é soberano. Podia ou não podia? Ele podia nos comparar com vaca, com tatu. Ele podia nos comparar. Mas o Filho de Deus, ele é comparado com a ovelha, que é dócil, que é mansa, que é submissa, que é obediente ao seu pastor. É claro que não somos animais. Não precisava nem falar isso. Amém? É claro que quando você lê na Bíblia, Deus não está falando da ovelha, a ovelha do pasto. É claro que não é. Quem que não sabe disso? Então estão tentando mudar o verdadeiro sentido da Bíblia. Mas o Espírito Santo ficou incomodado com isso aí. E ele está incomodado, porque estão mudando o sentido da Bíblia. O tema de hoje, ovelhas, servos e filhos. Escreva no seu caderno essa frase para você nunca mais esquecer. Quando a Bíblia nos chama de ovelhas, está se referindo a Deus, a Jesus, como nosso pastor. O pastor do campo, Davi era pastor, Moisés era pastor. O pastor do campo, ele cuida do quê? De cachorros? Não. De vacas? Não. De tatus? Não. De galinha? Não. Do que o pastor cuida? Com o que o pastor lida? Com ovelhas. Então, Deus, vendo pastores na terra, cuidando de ovelhas, animais, que são obedientes, dóceis, mansas, humildes, submissas, Deus disse, eu sou o bom pastor. Quem está entendendo? Então, quando a Bíblia, escreva essa frase, são 3 frases. 3 frases. A primeira, porque o tema está lá, ó, ovelhas, servos e filhos. Eu faço esse ensino chorando por dentro.
Porque você vê alguém que se diz pastor, você vê alguém que se diz conhecedor da Bíblia, falar que nós não somos ovelhas, isso é de chorar. Tal pessoa não poderia ser um pregador. Isso não tem cabimento. Existe uma palavra da teologia, exegese, que significa o quê? Uma plena analogia sistemática do assunto, do tema, do texto. Exegese. É uma palavra da teologia que significa o pleno discernimento, estudo, compreensão do texto, do assunto. Ou seja, sério mesmo que você está achando que Deus trata de animais? Claro que Deus não trata de animais. Mas quando a Bíblia, quando Deus nos chama de ovelhas, Ele não está chamando nós de animais. Então quando um homem, uma pessoa, seja quem for, fala uma frase como essa, que Deus não lida com animais, está provando que não entende nada de exegese. Ou que não estudou. Ou que não avaliou o texto, o assunto. O que Deus está, sobre o que, como Deus está vendo, não analisou nada. Foi radical e extremista ao ponto de dizer, Deus não lida com animais. Infelizmente, os indoutos ignorantes que conhecem menos que tal pessoa, vão engolindo essas heresias. Infelizmente. Mas isso incomodou e está incomodando o Espírito Santo. Estou chorando por dentro. Com tremor eu estou agora. Porque não se pode mudar o sentido da Bíblia. Independente de denominação ou ramificação, qualquer ramificação do cristianismo na terra sabe que o povo de Deus é conhecido como ovelhas. Qualquer ramificação, graça, lei, católico, pentecostal, qualquer ramificação do cristão sabe que Deus não está falando de animal. Está claro ou não está claro? Ele está nos comparando. Só isso. Então não se pode mudar como Deus vê. E como que Deus vê? Ou como ele nos vê? Como ovelhas. Cristãos são comparados por Deus com as ovelhas, não com os elefantes, não com o crocodilo, não com a serpente. O cristão, ele é comparado por Deus. Isso não é a teologia de homens. Deus compara o seu povo com as ovelhas. E o pastor que guia aquelas ovelhas, ele compara como se fosse ele. E ele disse em João 10, eu sou o bom pastor. Por quê? Porque Deus mesmo fez uma analogia. Como o pastor cuida de ovelhas, assim também eu cuido de vocês. É isso que Deus está falando. Só isso. Agora, dizer frases, Deus não cuida de animais, nós não somos ovelhas, isso é heresia. Não aceite tal frase, não aceite tal ensino. Ainda que use a Bíblia. Por quê? Porque está mudando o sentido da Bíblia. Está mudando como Deus nos vê. E isso ninguém pode fazer. Isso ninguém pode fazer. Está claro? Ou não está claro? O tema, ovelhas, servos. Já vi falar também que nós não somos servos. Em graça não tem servos. Já vi falar isso também. Estão falando que não somos ovelhas? Estão falando que na graça não tem servos? Mas se tiver escrito, eu creio. E o pior é que dizem estar em graça, dizem ser da graça ou em graça,
e saem do apostolado, que eu conheço eximiamente, como a palma da minha mão, os ensinos de Paulo. Eu vi um homem falar, nós não somos ovelhas. Paulo nunca nos chamou de ovelhas. Olha que eu vou mostrar na Bíblia, hein? E quando eu mostrar, vai ficar claro que você não conhece nada, hein? E falou besteira. Porque se conhecesse, não falava uma frase dessa. A graça não nos chama de ovelha. Eu vou mostrar na graça, hein? Paulo não nos chama de ovelha. Eu vou mostrar Paulo falando isso. Vai ficar claro que estão mudando. E não se pode mudar. Ovelhas, servos e filhos, para os que creem na Bíblia, sem alterar, sem mudar. Vamos ver a Bíblia falando sobre ovelhas. Salmos 23. Então escreva no seu caderno. Quando a Bíblia nos chama de ovelhas, se refere a Deus como pastor. Essa frase você não pode esquecer. É igual o dia que você nasceu. Você tem a sua vida, eu tenho a minha, você vai para um lado, eu vou para o outro. Mas no seu dia a dia, quando você lê a Bíblia e falar de ovelha, é Deus se referindo como Ele mesmo sendo o pastor. Vamos ver isso na Bíblia. Salmos 23. E aqui não importa se o salmo está na lei, se está na graça, aqui não interessa. Porque aqui fala sobre a soberania de Deus, como Ele vê a sua criação. E nós somos criação de Deus. Nós somos filhos de Deus, feitos, criados por Deus. Como que Ele nos vê? Vamos ver isso na Bíblia. Salmo 23, versículo 1. Eu tenho alguns textos para ler, que Deus me ajude no tempo. Salmos 23, verso 1. Bíblia, papel e caneta. Salmos 23, verso 1. O Senhor. Quem que é esse Senhor? Não é o pastor Marcos. Não é o meu pai. Não é o seu Joaquim da padaria. Senhor está em maiúsculo. Então o Senhor em maiúsculo se refere a Deus. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu o quê? Pastor. Pastor do quê? De tatu? Pastor de galinha? Então olha a frase que eu te falei. Diga comigo. Quando a Bíblia nos chama de ovelha, se refere a Deus como pastor. Será que é verdade o que eu falei? É só você ler o Salmo 23, 1. O que diz aí? O prefeito é o meu pastor, amém? O governador é o meu pastor, amém? O presidente da república é o meu pastor, amém? O delegado é o meu pastor. Quem que é o meu pastor? O Senhor. Se Ele é o meu pastor, Ele é pastor do quê? De galinha? Não, pastor do quê? De ovelha. Davi era um animal? Era? Não, claro que não. Mas ele disse o quê? O Senhor é o meu pastor. Pastor de tatu? Não. Pastor do quê? De ovelha. Então ele está dizendo que ele é o quê do Senhor? Uma ovelha. Vai para o Salmo 100, o mesmo Davi. Salmo 100, versículo 3. Aprenda a interpretar a Bíblia e entender a Bíblia. Não precisa estar só nas 14 cartas de Paulo. No tocante à sã doutrina, nas 14 cartas de Paulo. Mas a Bíblia toda fala da soberania de Deus. Então não precisa ser só nas 14 cartas de Paulo. A Bíblia toda mostra que Deus é criador, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é o todo. A Bíblia toda fala isso. Então não precisa ser só nas 14 cartas de Paulo. Esses assuntos independem raça, aliança, independe se é judeu, se é gentil, se é na lei ou se é na graça, não muda nada. A verdade é que o Senhor é o nosso pastor. De Davi? Foi de Davi. Meu também. Nosso. Salmo 100, verso 3. Veja. Salmo 100, verso 3. Sabei de novo que o Senhor é o quê? Deus. Foi Ele e não nós que nos fez o quê? Povo seu. E tatus, coelhos, o que Ele nos fez? Ovelhas. Isso aqui não pode mudar, irmão. Posso ouvir um amém quem está entendendo? Isso aqui não pode mudar nunca. Ninguém pode mudar isso. É heresia. Apóstolo Marcos Gomes está falando.
É heresia dizer a frase que não somos ovelhas. Por quê? Porque a Bíblia diz que somos. Quem pode falar que não é se a Bíblia diz que é? Então o que eu estou fazendo aqui? Combatendo literalmente uma heresia, uma mentira espiritual. E eu tenho autoridade para isso, porque eu estou usando a palavra de Deus. Eu não estou falando que eu sonhei. Eu não recebi um e-mail de alguém. Não, eu estou lendo na palavra de Deus. Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. É Deus ou não é Deus? Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Pelo amor de Deus, olhem para mim. Pelo amor de Deus, olhem para mim. Por favor, em nome de Jesus, olhem para mim. Ovelhas do seu pasto. Pelo amor de Deus, você não está achando que nós somos animais que ficamos no pasto, né? Então, esse texto não se entende literalmente. Precisava falar isso? É humilhante para mim ter que falar uma frase dessa. Por quem é que não sabe que ovelhas do seu pasto não se refere a literalmente ovelhas no pasto, mas a nós? E quando diz que Ele é o nosso pastor e somos ovelhas do seu pasto, no mínimo está dizendo, ó, Ele como bom pastor cuida das suas ovelhas. Ele está apenas comparando o trabalho de um pastor com ovelhas animais com o trabalho dele para conosco. Só isso. Pô, é humilhante ter que falar isso. Para mim é humilhante ter que falar isso porque, de fato, estamos nos últimos dias, irmão. Como é que alguém pode chegar na terra e falar que nós não somos ovelhas? Só quem está me entendendo. Como é que uma pessoa pode falar isso? É igual falar que nós não somos salvos. É a mesma coisa. Quer que eu provo que somos salvos? É igual falar que não temos o Espírito Santo. Quer que eu provo que nós temos o Espírito Santo? É a mesma coisa. João capítulo 10, por favor. O tema, ovelhas, servos e filhos. Então vamos falar sobre ovelhas. Como é que Deus nos vê? Eu preciso te falar, irmão, que não se refere a ovelhas literalmente. Preciso te falar isso? Que é só uma analogia, é só uma comparação que Deus está fazendo. Eu preciso chegar a esse nível de falar que nós não somos literalmente ovelhas num pasto, comendo grama. Eu tenho que falar isso para você entender. Não preciso, né? Mas o Salmo 103 diz que foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Nós estamos no pasto? Não, é só uma comparação. Só quem entende. Quem entende? Quando diz ovelha do seu pasto, fala sobre rebanho. Olha João 10, por favor. João 10, verso 27. Quando uma pessoa fala que você não é ovelha, ele está dizendo que você é um bode, então, é um filho da perdição. Quem que é o teu Senhor? Não é Jesus? Você não recebeu Jesus como Senhor? Leia João 10, 27. Por que você recebeu Jesus como Senhor e não Maomé, não Buda? Por que você recebeu Jesus como Senhor? Por quê? Eu sei por quê. João 10, verso 27. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Oh, Abba Pai! Está aqui o motivo por que você é um cristão. Porque você ouviu a voz do seu Senhor, do seu pastor, ovelha de Jesus. Você crê em Jesus, não é porque você é inteligente, porque você é sábio, porque você é estudado, porque você é culto. Você só crê em Jesus porque você ouviu a voz dele. E você só ouviu a voz dele porque você é ovelha. Se fosse bode, não ia ouvir nunca. Agora eu preciso voltar de novo a dizer que não é uma ovelha literalmente que come grama no pasto. Eu preciso falar isso. Mas apenas um modo, diga, um modo, como Deus nos vê. Oh, fala para o seu irmão, Deus nos vê como as ovelhas. Fica claro a heresia? Está claro? Como é que se pode dizer que não somos ovelhas?
Então não entende como Deus vê. Tá claro? Para falar que não somos ovelhas, não entende como Deus vê. Não está sendo guiado por Deus. Não está sendo instruído, dirigido por Deus. Porque como é que Deus vê? Eu preciso saber como Deus vê. Para que eu venha aqui e te falo. Deus fala que você é salvo pela graça. Efésios 2:8. Olha, Deus diz que você é um abençoado. Efésios 1:3. Eu tenho que saber como é que Deus te vê. Para que eu seja um pregador da palavra, do evangelho. Agora, se eu chego aqui e falo que você não é ovelha, está provando que eu não conheço a palavra. Que eu não entendo a palavra. Que eu não sei como que Deus te vê. Isso é uma vergonha para alguém que se diz pregador do evangelho. Alô? Na sua Bíblia, se você crê em Jesus, porque o Jesus é o mesmo, hein? Se você crê em Jesus, João 10:27, ele disse, não é o que eu acho, hein? Não é o que eu acho, que eu penso. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se alguém falar que você não é ovelha, então você não tem a vida eterna. Se falar que você não é ovelha, então também tem que falar que você não tem a vida eterna. Porque no verso 28, João 10:28, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Como é que você tem a vida eterna se você não é ovelha? Alô? Quem pegou essa? Você sabe o que é a vida eterna? Pela graça sois salvos, Efésios 2:8. A vida eterna é a salvação. Mas se estão falando que você não é ovelha, então você não é salvo, tá? Porque a salvação é para as ovelhas. Tá claro ou não tá claro? Agora, se você não é ovelha, João 10:27. Se você não é ovelha, como é que você tem o verso 28? Então você não tem o verso 28, porque você não é ovelha. Estou falando besteira? Só estou fazendo uma pergunta de um texto que eu estou lendo. Então vamos ler o texto de Jesus. E eu, como pregador da palavra do evangelho, eu tenho por obrigação entender Jesus. Se eu não entender ele, como que eu posso falar dele para vocês? Se eu não souber como que Deus te vê, como que eu posso falar de Deus para vocês se eu não sei como que ele te vê? Se eu não entendo como que ele te vê? Então, é preciso que o pregador saiba como Deus te vê. Olha, irmão, Deus te vê como uma ovelha. Por isso que você tem a vida eterna. Olha o que ele disse em João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna. Isso aqui não independe se é judeu, se é gentil, se é preto, se é branco, se é mulher, se é homem, se é rico, se é pobre. Isso aqui não muda nada. Quem é ovelha tem a vida eterna. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. João 10:27 e 28. Diz o Espírito Santo. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Para quem diz que a nova aliança não nos chama de ovelhas. Para quem diz que o Novo Testamento, o Novo Pacto, não nos chama de ovelhas. E daqui a pouco eu vou mostrar Paulo nos chamando de ovelhas. Para quem disse que Paulo nunca nos chamou de ovelhas. Que a graça ou na graça não nos chama de ovelhas. Eu vou mostrar na graça. Vou mostrar no apostolado, vou mostrar. Nos ensinos de Paulo. E se tiver escrito, eu creio. 1 Pedro 5, quem já achou, diga amém. Versículo 2. 1 Pedro 5, verso 2. Apacentai o rebanho de Deus. Já está claro aí? Dá um sinal se está claro. Rebanho do quê? De tatu? Rebanho de galinha? Rebanho de peixes? Rebanho de coelhos? Não, porque aí não é rebanho. Rebanho só de ovelhas. Mas será que é de ovelha mesmo que está falando? Não é você, pastor Marcos, que acha? Não, vamos ler a Bíblia, vamos ler o texto.
1 Pedro 5,2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. De novo falando de rebanho. 1 Pedro 5, verso 4. E quando se manifestar o sumo pastor. Você sabe o que é sumo pastor? Tem gente que fala que não existe mais pastor. Você vê onde vai as heresias. Tem gente que fala que não existe pastor, que não existe apóstolo, nem sabe o que é apóstolo. Eu não vou ter tempo por causa do horário. Entra no nosso site www.graciaapostolado.com. Tem o link lá, ó, o que é ser apóstolo. De graça. Estuda, só estuda. Antes de falar ou de sair falando por aí, estuda. Pega a sua Bíblia. Entra no nosso site, graça, não paga nada. Estuda. Não vai sendo papagaio que ouve por aqui e fala aqui, ouve por aqui e fala aqui, porque está ouvindo um monte de heresia e vai espalhando heresia. Estuda. Você sabe o que é um apóstolo? Você sabe qual é a função de um apóstolo? Você sabe o que é ser um apóstolo? Você sabe o que é ser um profeta na Nova Aliança? Você sabe o que é ser um pastor? Você sabe o que é ser um evangelista? Você sabe o que é ser um mestre? Quem não tem o pleno conhecimento está anulando tudo isso aí, está jogando tudo fora. Isso é lamentável, é uma vergonha. Por isso que eu falei, em 1997, a graça era raiz. Raiz. E o MGA continua, mantém essa graça raiz, para a glória de Deus. Não pode mudar, não pode alterar. Heresia aqui no MGA não entra. Porque tem um filtro. Tem um filtro chamado Espírito Santo. Que todos os crentes devem usar esse filtro. E não ficar engolindo coisas por aí. Que quando você engole coisas, vem heresia junto. Vem comida contaminada junto. Quem está entendendo? Você sabe o que é sumo pastor? 1 Pedro 5. Versículo 4, quando se manifestar o sumo pastor. Eu tenho que ser rápido. Sumo pastor já dá a entender, no mínimo, que existe pastor. Sumo quer dizer maioral, acima do pastor normal, ou dos pastores normais. Então ele é um sumo pastor, tipo sumo sacerdote. Existe o sacerdote e o sumo sacerdote. Pastor e o sumo pastor. Pastor cuida do quê? De ovelhas. E o sumo pastor cuida do quê? De tatu? Se o pastor normal cuida de ovelhas, o sumo pastor cuida do quê? Por isso que Pedro disse o quê? Rebanho. Rebanho do quê? De ovelhas. Quem está entendendo? 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o sumo pastor, que se refere a Jesus. O que ele disse em João 10? Eu sou o bom pastor. Só quem está entendendo? Pastor do quê? De cachorros? Pastor de coelhos? Pastor do quê? De ovelhas. 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Imarcessível quer dizer uma coroa, irmão, que é incomparável. Não tem dinheiro que compra, não tem ouro, não tem prata. É a coroa sublime que aqui na terra não tem. Mas vamos fechar esse assunto de ovelhas, porque eu tenho coisas para falar ainda. O tema é ovelhas, servos e filhos. Estão falando por aí que Paulo não diz que somos ovelhas. A graça não fala que somos ovelhas. Não tem isso na graça. Não tem? Por favor. Hebreus, capítulo 13. E quem é da graça, ou os da graça, de fato e de verdade, e que estão debaixo do apostolado, sabem que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Então, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Para tapar a boca de quem está falando por aí que na graça não somos ovelhas. Eu vi falar aí, ó,
Paulo nunca disse que somos ovelhas. Eu vou ler agora, vou mostrar. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Hebreus 13, agora vai ficar feio, hein? Você que está falando coisa sem estudar antes, vai lá e fala, e não, né? Você tem que estudar tudo, hein? Não adianta pegar só um pedacinho. Hebreus 13, verso 20, Paulo falando. Ora, o Deus de paz, isso aqui é apostolado, hein? Hebreus faz parte das 14 cartas do apostolado. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ixi, agora ficou ruim, hein? Agora ficou feio, hein? Tem alguém entendendo o que eu estou falando? É o que fica provado, Ronaldo. Você sentiu né? É que fica provado, tá cheio de gente falando besteira, irmão. E o pior do que fala besteira é os que ouvem e continuam espalhando a besteira. Mas vamos continuar o texto. Hebreus 13. Isso aqui para você ver como que você está comendo comida estragada por aí, tá? Comida vencida, já com bigato, com verme. Ou seja, cheio de heresias e distorções da Bíblia. Que não pode ser mudada nem alterada. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, Paulo falando, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Digam, amém? Ao pastor das ovelhas. Que se refere a Jesus. Bom, tá claro ou não está claro? Agora, é verdade que a Bíblia não fala só esses textos sobre ovelha. De Gênesis a Apocalipse está cheio de textos de ovelha. Mas eu não vou ter tempo. Então o tema, ovelhas, servos e filhos. Agora para aqueles que falam que não somos servos na graça. Não, na graça não somos servos. Nós não somos servos. Porque às vezes a pessoa fala besteira, né? Ah, eu ouvi falando lá, você é servo de quem? Servo de Deus? Na graça, você não está em graça não. Na graça não somos servos. Para de falar besteira, vai ler a Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre servos? Romanos capítulo meia dúzia. Tudo que eu estou falando aqui é consequência de pregadores que saíram do apostolado e começaram a interpretar a Bíblia sozinho. E começam a falar o que pensam ou como acham que é. Chegando ao cúmulo de falar para as ovelhas que elas não são ovelhas. Então, se não são ovelhas, também não são salvas. Não tem a vida eterna. Porque a vida eterna Jesus deu para quem? Para o bode ou para a ovelha? Pô, precisava falar uma coisa dessa, irmão? Eu me escandalizo com essas coisas. Romanos capítulo meia dúzia. Qual o tema, Jaque? Digam comigo. Ovelhas, servos e filhos. Ou seja, somos ovelhas, confirmados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Somos servos, vou te mostrar. E somos filhos. Nós não somos três. É que nós temos muitos adjetivos. Deus nos chama de ovelha, ora nos chama de servo, ora nos chama de filhos. Ora nos chama de novas criaturas, ora nos chama de vaso de honra, ora nos chama de árvore boa. Já leu Mateus capítulo 7? Por aí vai. Ora nos chama de trigo. Se eu for mostrar tudo, que hora que eu vou terminar aqui? É só para você pensar um pouquinho. E você vê que tem gente falando besteira e heresia por aí. Tem alguém entendendo o que eu tô falando? Romanos capítulo meia dúzia. Espero que você aprenda a conhecer a diferença de uma heresia de uma verdade. Usam a Bíblia, mas falam uma meia verdade. Tem caneta aí? E uma meia verdade, Jéssica, se torna uma grande mentira. Por exemplo, dizer que não somos ovelhas. Isso é uma grande mentira
mentira. Nem quem não conhece a Bíblia não fala isso. Então estão provando que não conhece, né? Coloque o seu dedo em Romanos 6, 22. Vou terminar em alguns minutos, tá? Mas não antes de te explicar, que é minha obrigação, te explicar, no mínimo básico, da verdade como ela é. Romanos 6, 22. Mas agora, libertos do pecado. Como é que nós estamos? Está claro ou não está claro? Paulo falando, apostolado. Romanos 6, 22. Mas agora libertos do pecado e feitos o quê? Não ouvi. Feitos o quê? Hã? Servos de Deus. O que nós somos? O que Paulo disse que nós somos? Dá um sinal quem está me entendendo. É lamentável os que ouvem heresias por aí, hein? Eu não vou ter tempo de te mostrar todos os textos que nos mostram, vou ter tempo. Mas o básico eu vou te mostrar. Tem caneta aí? Quando a Bíblia, você já escreveu essa? Quando a Bíblia nos chama de ovelhas, se refere a Deus, Jesus, como pastor. Escreva agora. Quando a Bíblia nos chama de servos, se refere a Deus, a Jesus, como Senhor. Por isso que a Bíblia diz, Abba Pai, que Ele é o Senhor dos senhores. Então, quando a Bíblia se refere a nós como servos de Deus, servos não quer dizer escravos de Deus. Servos de Deus se refere a Deus como nosso Senhor. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor dos senhores. Quem está me entendendo, hein? Romanos 6, 22. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E como somos ovelhas, por fim, a vida eterna. Por que eu falei como somos ovelhas? Porque aqui Paulo está falando João 10, 28. O que Jesus disse em João 10, 28? Eu lhes dou a vida eterna. Então Paulo está confirmando o que Jesus disse em João 10, 27 e 28. Favor a ele. Ao Espírito Santo que nos ensina. Romanos capítulo 1. Aqueles que se dizem estar em graça e andam por aí falando que nós não somos servos de Deus, que na graça não existe servos de Deus. É? Romanos 1, versículo 1. Paulo, o apóstolo da graça. Romanos 1, verso 1. Paulo o quê? Servo do quê? Cristo. Quem é Cristo? Cristo é Deus. Então Paulo disse que ele era servo de quem? De Deus, de Cristo. Está claro ou não está claro? Eu não vou ter tempo para te mostrar. É só para você ter uma base. Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vamos ler mais um texto, que senão não dá tempo, né? Gálatas 1, mais um eu preciso ler. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Para aqueles que falam que na graça nós não somos servos. Não somos mais servos, hein? Servos era na lei. Na graça somos filhos. É verdade, somos filhos. Mas também servos. Mas também ovelhas. Mas também novas criaturas. Mas também vasos de honra. Se for pôr no papel mesmo, tudo significa a mesma coisa. Está claro ou não está claro? É só o modo como Deus nos vê. Ele compara assim. Quem criou a ovelha? Deus. Aí a ovelha é mansa, a ovelha é humilde, a ovelha é submissa ao pastor. Aí Deus pega e nos chama de ovelhas. Ele está só fazendo uma comparação. Agora, falar que Deus não trata com animais, aí ficou ruim, hein? Aí provou que não entende nada mesmo, hein? Nós somos animais?
Hã? Não. Deus está fazendo só uma comparação. Falar que Deus não lida com animais para tentar provar que não somos ovelhas? Tem alguém me entendendo? Não entende nada de interpretação bíblica, hein? Não entende nada de exegese, que é analisar o texto, sobre como que Deus está... Não entende nadíssima de nada. Vai falar uma coisa dessa? Tá me entendendo aí? Não entende, irmão. Não tem problema em não entender. O problema é sair por aí falando besteira e doutrinando a igreja. Esse é o problema. Falar, pode falar o que quiser. Pensar, pode pensar o que quiser. O problema é um pregador falar. Estabelecer como doutrina uma heresia, uma mentira, uma falsa interpretação da Bíblia. Só quem está entendendo? Esse que é o problema. Mudar o sentido da Bíblia. Esse que é o problema. Mudar como Deus nos vê. Isso não se pode fazer. Tem alguém entendendo? Ninguém pode fazer isso, irmão. Isso mexeu com o Espírito Santo, hein? Paulo disse, não entristeçai o Espírito Santo. Isso mexeu com ele. É como que ele dissesse assim, pô, mas eu estou vendo meu povo como ovelha, você vai lá e fala que não é? Então eu estou errado. Imagina Deus falar isso para o homem lá. Então eu que estou errado. Porque eu vejo eles como ovelhas. Você fala que não são, pô, desculpa aí então você sabe mais que eu, hein? Pensou Deus falar isso? Eu estou vendo como ovelha, você vai lá e fala que eles não são? Então eu que estou errado, Deus fala. Falou. Gálatas 1, versículo 10, para fechar essa porta aqui. Gálatas 1, coloca o dedo na sua Bíblia, Gálatas 1, 10. Por isso que eu comecei falando, ó, em 1997 a graça era raiz, hein? Posso falar para você a verdade? Eu estou com 52 anos, eu sou filho de pastor. Nem na lei, nem na macumba, nem no satanismo, nem em lugar nenhum. Eu nunca vi falar que nós não somos ovelhas. Essa é uma das maiores heresias que eu já ouvi em 52 anos. Só isso. Quer que eu fale de novo? Nem na macumba, nem ímpio, nem filho da perdição, nem na quimbanda, nem no candomblé, nem na magia negra. Nunca vi ninguém falar que o povo de Deus não é ovelha. Uma das maiores heresias que eu ouvi nos meus 52 anos de vida. Uma das maiores. Por quê? Se Deus nos chama de ovelhas, se Deus nos vê como ovelhas, quem é que pode falar que nós não somos se Ele diz que nós somos? Então Ele está errado, então. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando aqui. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu estou te provando que estão distorcendo, estão mudando o sentido da Bíblia. E quem faz isso, prova que não entende nada de Bíblia. Para falar uma frase dessa, não entende nada. Porque se entendesse, ia explicar, olha igreja, não somos animais, é só um modo como Deus nos vê. Deus está apenas fazendo uma comparação. Está claro ou não está claro? Gálatas 1:10. Ovelhas, já te mostrei textos. Servos, vou ler mais um, Gálatas 1:10. Vê aí. Gálatas 1:10, Paulo diz: persuado eu agora a homens ou a Deus? Persuado quer dizer persuadir, ganhar, conquistar. Eu estou ganhando a homens, estou ganhando a Deus. Eu estou persuadindo os homens ou a Deus? É isso que ele está falando. Gálatas 1:10. Ou procuro agradar a homens. Paulo disse, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria o quê? Servo. O que Paulo disse que ele era? Servo. E tem gente por aí dizendo que nós não somos servos. Que na graça não existe servo. Como é que eu detecto uma heresia? Quando anula-se uma qualidade do que somos. Você quer ver a heresia? Nós não somos servos, nós somos filhos de Deus. Isso é uma meia-verdade. Por que meia-verdade? Nós somos filhos de Deus? Somos.
Mas ao dizer que não somos servos, isso é uma heresia. Porque a Bíblia diz que somos servos de Deus. Então se vai ensinar, ensina o certo. Nós somos servos e filhos de Deus. Só quem entendeu. A heresia é caracterizada... Alô, agora é verdade, quer escrever isso? É verdade que só caracteriza uma heresia quem tem o pleno conhecimento da Bíblia. Tá me entendendo? Quem não conhece nada de Bíblia, vai engolindo tudo. Hã? Nós não somos servos, porque o cara nem Bíblia não lê. Então ele fica com aquilo que ele ouviu. Nós não somos ovelhas, você acha que Deus lida com animais? Aí ele pega, ele não lê a Bíblia mesmo, ele não conhece nada de Bíblia, aí ele pega e fica com aquilo que ele ouviu. Mas eu conheço a palavra de Deus. Eu sei o que está... São apenas 53 Bíblias em casa. Há mais de 30 anos que eu leio a Bíblia, todos os dias. Eu conheço. Então heresia por mim não passa. Meias verdades não passa por mim. Está claro ou não está claro? Quem pode aplaudir ao Senhor? Tem mais um assunto para falar para terminar. Então levante sua mão, diga aqui. Diga, ovelhas, servos e filhos. Eu te mostrei na Bíblia que somos ovelhas. Como Deus nos vê. Te mostrei na Bíblia e na graça, no apostolado, que somos servos de Deus. Quando a Bíblia nos chama de servos, se refere a Deus como Senhor. Mas falta um, né? Filhos. Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia. Então não se pode ensinar uma meia verdade, né? Por isso que não é fácil ser um pregador. Quem está entendendo? Por que não é fácil? Porque você está se expondo. Hã? Está entendendo? Você está se expondo. Você vai em rede nacional e fala que não somos ovelhas, você está se expondo muito. Falando essas besteiras, essas heresias. Não era mais inteligente ter estudado mais? E ia ver? Ou então me ouça, né? Então me ouça, eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento da Bíblia, de entendimento. Então me ouça ou me pergunta, eu vou te mostrar na Bíblia. Não o que eu acho, não o que eu penso, vou te mostrar o que a Bíblia diz. Agora vai lá e fala para todo mundo. Não é isso não, hein? Quem está me entendendo? Filhos, Romanos capítulo 8. Só mais 2 versículos para terminar, né? Mais 3 versículos para terminar rapidinho. Romanos 8, versículo 16. Veja na sua Bíblia. Romanos 8, verso 16. Paulo disse, o mesmo Espírito, Espírito em maiúsculo é o Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de quem? De Deus. Tem incontáveis textos na Bíblia dizendo que somos filhos de Deus. Eu não preciso nem ficar mostrando 200 textos. Né? A Bíblia diz que somos filhos de Deus? Sim, mas também diz que somos ovelhas. Mas também diz que somos servos. Mas também diz que somos vasos de honra. Alô, só quem está entendendo o básico, hein? Quem está entendendo o básico? Está entendendo o básico? Então eu não posso doutrinar a igreja e dizer... Nós não somos ovelhas, nós não somos servos, nós somos filhos de Deus. É verdade que somos filhos de Deus? É, mas se eu falar que não somos ovelhas e não somos servos, isso já é uma heresia. Porque isso não é verdade. Porque somos ovelhas. Diga, Deus nos vê como ovelhas. Diga, Deus nos compara como ovelhas. Diga, nós somos servos de Deus. Servos quer dizer, diga, nós servimos a Deus. Como é que se pode dizer que não somos servos de Deus? Que na graça não tem servo? Mais um texto para terminar. João capítulo 1. João 1. Porque Romanos 8,17 diz, se somos filhos, somos também herdeiros. Provando que somos filhos de verdade. Né? Estou terminando em 3 minutinhos, tá? João capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 1. Depois eu vou ler um texto de Paulo aqui para aqueles que... Para fechar com chave de ouro, né? Para aqueles que falam que Paulo nunca nos chamou de ovelha, que na graça não existe ovelha. Eu vou ler mais um texto de Paulo. Paulo falando. João 1.
Escreva essa frase, ó. Não se pode mudar a Bíblia, hein? Eu posso ouvir um amém, abençoado? Eu vou passar aqui uns 5 minutinhos ou 10 aqui, mas você me suporta aí. Não se pode mudar a Bíblia, hein? Quando eu digo mudar a Bíblia, não é mudar o que está escrito. Mudar o sentido da Bíblia. Está claro ou não está claro? Não se pode mudar o sentido da Bíblia. João 1, versículo 12. Estou indo para os finais. João 1, verso 12. Me dedico para ensinar vocês ao vivo a igreja de Cristo, para que vocês não engulam comida com veneno, hein? Posso ouvir um amém? Porque o veneno é as mentiras, é os exageros, é os extremismos, é as heresias, as distorções, as interpretações pessoais. Olha a história da igreja na terra, o Espírito Santo está mandando falar. Olha a história da igreja na terra, a história que começou em Atos. Vê se alguém na terra, já passou mais de 2.000, já passou mais de 2.000, a história da igreja, vê se alguém algum dia, alguma vez, no século V, no século X, 1500, vê se alguém na história da igreja algum dia diz que nós não somos ovelhas. É só você estudar. Pega o livro de Atos, que a igreja começou em Atos. Já estamos no século 21, ano 2000. Vê se alguém na terra alguma vez disse que nós, o povo de Deus, não somos ovelhas. Nunca ninguém falou essa frase. Foi arriscar demais falar isso, né? Era só pensar um pouquinho, né? Ou estudar mais, né? João 1, verso 12. João 1, 12. Mas a todos os que o receberam, ou seja, receberam Jesus, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Verso 13. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Nem da vontade dos homens. João 1, 12 e 13. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. O que eu estou te mostrando aqui? Nem precisava mostrar, né? Você já conhece de velho. Eu estou apenas te mostrando que nós somos filhos, mas também servos, mas também ovelhas. São apenas, tem caneta aí? Diga, terminologias. Diga isso. Diga, nomenclaturas. Apenas isso. O grave é dizer que não somos o que Deus diz que somos. É esse que é o problema. E para terminar, aliás, escreva a frase aí, ó. Quando a Bíblia nos chama de filhos, são 3 frases. Ovelhas. Quando a Bíblia nos chama de ovelhas, se refere a Deus como pastor. Segunda frase. Quando a Bíblia nos chama de servos, servos de Deus, servos de Cristo, se refere a Deus como Senhor. E a terceira revelação, escreva. Quando a Bíblia nos chama de filhos, se refere a Deus como Pai. Quem que não entende isso? Cadê a sua salva de palmas ao Senhor? Quem que não entende isso aí? Mas tem gente por aí que parece que não entende, né? Vamos terminar com Atos 20. Um versículo em 2 minutos no máximo. Atos 20, depois de João. Para aqueles que falaram por aí ou falam que a graça não nos chama de ovelha, que Paulo nunca nos chamou de ovelha. Cuidado com frases, hein? Cuidado com frases, hein? Esse é o problema. Frases. Há mais olha, já faz 27 anos que eu falo, ó, se estiver escrito, eu creio. Cuidado com frases, hein? Cuidado com frases. Pastor, mas você disse frases aí. Eu disse frases em linha com o que está escrito. Ovelhas se refere a Deus como pastor. Servos se refere a Deus como Senhor. Filhos se refere a Deus como Pai. Isso aí é óbvio, é lógica. Para terminar, Atos 20. Quem já achou Atos 20, diga amém. Atos 20, verso 28. Terminando em 2 minutos no máximo. Quarta-feira estamos aqui de volta, tá? Glória a Deus pela sua vida que tem acompanhado e recebido esse apostolado. Cuidado com o veneno por aí, hein? Porque em 1997 a graça era raiz. E esse ministério segura, detém
preserva a graça como raiz. Aqui não aceitamos alteração. Mudar o sentido da Bíblia? Não, aqui não entra essas coisas. Atos 20, verso 28. Paulo disse, Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o quê? Rebanho. Então Paulo está vendo a igreja como o quê? Rebanho. E rebanho do quê? De tatu. Rebanho do quê? De ovelhas. Ah, mas isso não se refere a nós. Eu vou mostrar que se refere a nós. Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes o quê? O rebanho? Não, aqui ele disse igreja. Por que aqui ele disse igreja? Porque Paulo se refere à igreja como o rebanho de Deus. Ou o rebanho como a igreja de Deus. É a mesma coisa. Dá um sinal que entendeu? Está claro ou não está claro? Porque para mim está claro. Termina em 1 minuto. Pega a sua caneta e circule o rebanho. E na terceira linha circule a igreja. Então o que Paulo está dizendo? Que a igreja é o rebanho de quem? De Deus. Mas rebanho do quê? De ovelhas. Então o Senhor é o nosso pastor. Como Pedro disse, o sumo pastor. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Deus dos deuses e Ele é o pastor dos pastores. Hebreus 3, o apóstolo dos apóstolos. Ele está acima de todos. Quem pode falar, papai? Terminando, Atos 20, 28. Olhai por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, Paulo diz, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Ou pessoas que não entendem nada de Bíblia, né? Que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão demônios. Levantarão o quê? Homens perversos e falarão coisas perversas. Para quê? Só para atrair os discípulos após si. Ou seja, quer apenas seguidores. Está escrito ou não está escrito? Digam comigo para terminar. Quando a Bíblia nos chama de ovelhas, se refere a Deus como o nosso pastor. Digo sumo pastor. O pastor dos pastores. Quando a Bíblia nos chama de servos, se refere a Deus como o Senhor. O Senhor dos senhores. Quando a Bíblia nos chama de filhos, se refere a Deus como Pai. O Pai dos Espíritos. Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Essa é a graça. E esse é o apostolado que ninguém pode mudar. Até quarta-feira.